No ar. Estamos no ar, estamos no ar. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando o programa O Ponto da Política. Esse programa, diretamente da cidade de Piraquara, vai para o Brasil e para o mundo. Claro, estado do Paraná, Brasil e mundo, né? Hoje é sexta-feira, dia 13 de setembro de 2024. São exatamente 20 horas. Nós agradecemos a todos e a todas por nos acompanharem, vocês que gostam de política, quem gosta de política e nos acompanha, a gente agradece bastante. E esperamos que vocês gostem, né, deste programa e também que seja útil, né, o tema que preparamos para você. O tema de hoje, como já colocamos também no nosso título, é como fica a composição, né, da Câmara de Vereadores de Pinhais, né, após a janela partidária, que iniciou dia 7 de março, né, e terminou dia 5 de abril de 2024. Claro, a janela partidária tem vários nomes, e a janela partidária é o nome oficial, dado pelo TSE, pela reforma política. Ela permite a migração ou pula-pula partidário, como queiram, né? E a regra da janela partidária, ela alcança somente candidaturas eleitas em pleitos proporcionais, né? Em eleições proporcionais. E claro, que estão em fim de mandato, quem se elegeu em 2020, né? No caso, ela agora é para vereadores, mas ela alcança aí deputados, distrital, estadual e federal, né? E vereadores, é claro. E a janela partidária ela é prevista na lei dos partidos políticos e prevê uma situação também incluída na reforma eleitoral 2015. Bem, para esse bate-papo, direto da cidade de Pinhais, que é a cidade mãe de Piraquara, está meu amigo e jornalista Fábio Cristiano. O Fábio Cristiano, como é que está você, Fábio Cristiano? Tudo bem por aí? Tranquilo? Deixa eu te acrescentar aqui Aí, como é que tá, Fábio? Tudo ok aí? Legal? Olá, Chicão. Tudo bem? Olá, amigos do Ponto da Política. Mais uma vez, estamos aqui para fazer uma nova live sobre mais um assunto da política local, agora a composição partidária. Tem que falar mais alto, está um pouco baixo. Um pouco baixo, Chicão. Tá. Você. Vamos ver se não é o meu. Acho que é o seu. O meu tá normal. Aí, tá. Legal. Bom, estamos de volta, Chicão, para mais uma live, trazendo mais informação, mais dados, estatísticas e contando também um pouco da história do município, a história política de Pinhais, que hoje, Chicão, Pinhais tem 32 anos e está indo para a sua 9ª eleição. Interessante. É com você aí, deixa eu ver aqui que eu tô publicando na minha página enquanto você dá teu boa noite aí, legal? Aí. Então, acho que podemos iniciar essa live, pedir para você compartilhar a apresentação. Para o pessoal que acompanha o Ponto da Política, está a par do assunto de hoje. A gente realiza esta série especial sobre as eleições 2024 e o tema dessa segunda live é a composição partidária da Câmara de Pinhais. Você, agora há pouco, Chicão, falou dessa questão da janela partidária e começar, antes de trazermos as questões sobre Pinhais, para... Chicão, como que você vê essa questão da janela partidária? Você acha ela válida? Você acha ela, digamos, um recurso que é mais para salvar aqueles que têm mandato? Você vê com bons olhos, Chicão? Olha, só deixa eu tirar um comentário aqui, que ele sempre aparece aqui, mas não é. Bem, Fábio, é o seguinte, essa janela partidária, né? Você está falando da janela partidária, certo? Eu acho que tudo bem, é interessante que ela aconteça, só que é o seguinte,
é apenas 6 meses. O candidato, enfim, ou interessado em fazer o pula-pula, ou migrar, enfim, para outro partido, tem 6 meses. Na verdade, ela deveria, no meu entender, né, ela deveria ser no mínimo 1 ano. Por que eu digo isso? Porque para que os partidos, para que o candidato, o interessado, enfim, os parlamentares, vereadores, enfim, deputados, etc., eles criam uma fidelidade partidária. Os partidos políticos no Brasil, do modo geral, caíram no descrédito. Por quê? E essa janela partidária ela veio justamente numa reforma política aí, ela veio para dar um jeitinho brasileiro, né? Aquele jeitinho brasileiro. Eu até penso que devia ser as eleições deviam ser de uma forma assim de verticalizadas. Lá na União, de Brasília até os municípios, tinha que ser verticalizado. O cara está no partido tal, a coligação é com o partido tal, teria que todo mundo, todos os partidos deveriam seguir essa mesma regra no Brasil inteiro. Mas não acontece. Por quê? Porque os partidos e a própria imprensa também, ela ajudou, ela colaborou para que os partidos ficassem desacreditados. Apesar de que eles realmente, os partidos políticos no Brasil, embora sejam um dos pilares da nossa democracia, os outros são as outras instituições, né? Uma instituição que é um dos pilares da democracia, ele está em descrédito por causa desse tipo de atuação dos parlamentares. O povo, por exemplo, com essa janela partidária, e esse pula-pula partidário, essa migração partidária, o povo se confunde e nem acompanha partidos. Daí a população, o eleitor vem e fala, não, porque eu voto na pessoa e não voto no partido. A pessoa não é pilar da democracia. O pilar da democracia é o partido que ela esteja. Entende? Então, aí fica esse personalismo, o personalismo político. O cara pode ser de direita, de esquerda, de centro-esquerda, centro-direita, etc., mas fica nesse vai e vem, uma hora no partido, outra hora no outro, e não se cria uma fidelidade partidária. E a população, sem saber de nada, não sabe, não se liga nisso. Né? Com certeza, Chicão. Só também acrescentando um comentário sobre esse ponto, eu também defendo essa questão de alterar o período, seria no aspecto de nós fortalecermos os partidos, porque o que acontece? Normalmente acontece a janela partidária, o candidato está numa nova sigla e a pessoa não sabe o histórico dele, político, nos partidos. E infelizmente é muito comum, às vezes o eleitor recebe o número do candidato e não sabe identificar nenhum partido. Exatamente, não sabe identificar, não sabe a ideologia desse partido, e os partidos não se preocupam com suas ideologias. Pode ver as composições partidárias em vários municípios. O que está no município, uma composição que acontece em determinado município, não acontece em outro, porque a política local, né, ela é diferente. É diferente de local para local, de local para local, não. Ela é diferente, a política municipal é diferente, como eu falei ontem já, da estadual e, claro, da nacional. Mas a política municipal, ela tem suas peculiaridades, né? Mas a fidelidade partidária não é, e os partidos se descaracterizam. Com certeza. E a população, o eleitor fica boiando e nem se interessando também, porque o vereador ali é meu amigo, porque ele me conseguiu isso, porque ele conseguiu aquilo, mas ele é gente boa, ele me cumprimenta sempre que passa. Voto assim.
Então, Chico, vamos iniciar o nosso bate-papo trazendo as informações do município aqui de Pinhais. Pedir para você adicionar a apresentação na tela para o pessoal do Ponto da Política acompanhar. Legal, vamos lá. Deixa eu aqui. Estamos aí, ó. Então, com o nosso especial eleições 2024, composição partidária da Câmara de Pinhais. Lembrando a todos que é uma série de lives sobre questões da política de Pinhais. Essa é a segunda. E vamos lá, Chicão, começando falando sobre esse tema. Hoje, a Câmara de Pinhais tem 17 cadeiras e, atualmente, 8 partidos compõem a atual legislatura, que é o período 2021 a 2024. Primeiro, Chicão, queria que você para mim não, para o público que acompanha o teu programa, como que é esse critério para definir o número de cadeiras nos municípios? Eu acho que isso é um ponto bastante importante, trazer esse esclarecimento, essa informação. Esse método é verticalizado, desde eleições para deputado federal, estadual e para o legislativo, ele se baseia no quê? Na legenda que cada partido faz, né? A legenda que cada partido possa fazer, ele é dividido, dos votos válidos, é dividido pelo número de cadeiras. Por exemplo, aí em Pinhais aí tem 98.500, parece, eleitores. Se formos aí fazer os cálculos baseados na eleição de 2020, que nós vamos falar mais para frente aí, 20% de abstenções, sobraria 70 e poucos mil. Você divide 73 mil por 17 cadeiras, vem para 4.200, mais ou menos. Eu não estou com máquina aqui agora, mas mais ou menos isso para uma legenda. Aí, o partido que fizer esse número já tem direito a uma cadeira, né? E todos os partidos que fizerem essa legenda já têm direito a uma cadeira, porém, desde que essa cadeira, esse postulante, tenha feito, no mínimo, 10% da legenda, tenha conseguido votos, no mínimo 10% da legenda, né? Mais ou menos, não, é isso. É isso que é assim que se formam as composições, as legendas. No caso, você está explicando, Chicão, o cálculo para se preencher essas cadeiras. Isso, exato. Também, mas a questão que foi levantada aqui, Chicão, é no sentido, como que a legislação determina esse número de cadeiras para os municípios? Pinhais tem 17. Eu cheguei a verificar, mas há a possibilidade de ser ampliado, passar, se não me engano... Também, sim. Também há a possibilidade, dependendo o número de eleitores do município, pode determinar, dentro da lei, né, o aumento de cadeiras. Eu não tenho aqui como te informar o número de Pinhais hoje, aí, como parece que pode ir até a 19, né? 19. Até a 19 pode ir. Até trazendo 19 vereadores. Trazendo um pouco da história da política de Pinhais, verificando as informações das eleições, em 92 o município teve 15 cadeiras, né, para eleição, depois em 16 já foram 17, em 2000 também, já em 2004 e 2011, 2004 e 2008 foram 11 cadeiras, e nas últimas eleições, 12, 16 e 20, 17 cadeiras. Você acha que é um número razoável para Pinhais, pelo tamanho da população? Eu mandei uma mensagem aí por WhatsApp. Para Pinhais, é o tal negócio, 17 cadeiras para Pinhais. Pinhais tem 60 quilômetros quadrados, né? Uma coisa assim. Desses 40 e tantos por cento era de manancial. Se você pôr 98 mil eleitores, vamos supor, que estejam aptos a votar, e dividir
Quer ver? Só vou fazer um cálculo aqui. 98 mil, vou arredondar, só para fazer um cálculo aqui, tá? Dividido por 17, cada vereador atende 5.700 eleitores, vamos dizer assim. Mas se você for por a população está em 130 mil hoje, né? Dividido por 17, um vereador atenderia 18, representaria, digamos assim, 18 mil moradores, né? Então, é um número razoável, bom para Pinhal, porque o vereador ele não atende mais que 3, 4, 5 mil pessoas. Não atende, não consegue. E mesmo que colocasse 21 vereadores, não vai conseguir atender a cada um por si, atende por região, né? Quantos bairros tem em Pinhais, o vereador pode atender quantos bairros e tal, né? Mas, na verdade, quem tem a obrigação maior de atender os bairros, não estou dizendo que o vereador não tem obrigação, ele tem a obrigação de fiscalizar os atos do executivo e os trabalhos também, né? Então, a obrigação maior de atender os bairros é o prefeito ou a prefeita. Porém, os vereadores têm a obrigação também de fazer propostas, fazer solicitações oficiais para o executivo para fazer determinadas obras que caibam, possam ser solicitadas pelo vereador, né? Mas um vereador está ali para fiscalizar, olha, por que o bairro não tem isso? Por que aquele bairro não tem aquilo? Por que tem escola ali e não tem lá? O que falta de remédio? Isso é uma fiscalização do vereador. Claro que o prefeito tem que estar por dentro, o secretário de saúde também, secretário de obras, secretário de esporte, secretário de todo o tipo, né, da ação social. Ele tem que ter a responsabilidade dele de atender essas pessoas. Mas, politicamente falando, é o vereador e o prefeito, ou o prefeito e o vereador, para atender os bairros. Dando sequência, a gente fala dessa composição inicial e atual da legislatura da Câmara de Pinhais. Então, Chicão, como é que nós fizemos? Teve eleição em 2020, 2021 ela teve início essa legislatura, e nós estamos colocando a quantidade que iniciou no partido e depois como é que está atualmente após a janela partidária. Então, vamos lá. O PSB tinha no início 2 vereadores, o Carlinhos Elisa e o Tomé, hoje tem apenas um. Já o MDB, um vereador, Joãozinho Ribeiro, hoje não tem nenhum. PSD, partido da então prefeita Marli Paulino, contava com 3 vereadores, o André Sanches, Filho e Marcinho, manteve 3 vereadores. Já o Republicanos teve 3 e agora está com 5, né? E naquela ocasião, o André de Paula, Paulão e Pioco foram os eleitos. Com observação, Chicão, desses pontos aqui, que eu destacaria para você, no caso, o MDB, que veio com o candidato Aloysio naquela ocasião, e o José Ribeiro já não tem representante. Quais os outros que tem? Tem para baixo aí também? Tem mais partidos também. Podemos passar? Isso, vamos ler todos. Então, depois a gente volta para essa tela. Tá. Então, vamos lá, só um pouquinho. Opa, aqui. Aí, ó. Então, ó, o Podemos, 2 vereadores, Fernando Santos e Renan Sesquim, hoje tem apenas um. Já a União Brasil, naquela época não existia, é uma fusão do Democratas com o PSL, hoje tem um representante. O PROS, naquela ocasião, fez 2 vereadores, Arnaldo Vizinho Solidário e Jane, hoje tem nenhum, porque o PROS migrou para Solidariedade. Vamos lá para a próxima tela, Chicão. O PDT não tinha nenhum, hoje já tem 2 vereadores, Cidadania, 2 vereadores, o Bing Polaco do Pera manteve esse número. Já o PSC fez 2 vereadores, Fabrício Souza e Tielo, e hoje tem nenhum, porque o PSC ele migrou para o Podemos. Podemos. Isso. Então, Chicão, essa foi, com a janela partidária, foram as mudanças. E o que nós podemos observar aqui? Que, vamos supor,
que nós vimos aqui? Por exemplo, o PDT estava na oposição? Ó, começando ali pelo PSB, perdão, né? Ele tinha 2 vereadores, um era o Tomé, né? Um era o Tomé que foi pro... Na sequência, nós vamos mostrar para os... Então, pois é, exatamente. Então falando... aqui é o exemplo, né, do pula-pula partidário, da migração partidária, da janela partidária que permite isso. Não é ilegal o vereador migrar para um outro partido ou pular para um outro partido dentro, claro, do período da janela partidária, né? Mas aquilo que eu estava falando no início, o eleitor não percebe isso. O eleitor não percebe isso. Aliás, eu até acho, falando assim, que deve estar ainda uns 60%, ou até um pouco mais, de eleitores que ainda não se ligaram que tem eleições daqui 24, 25 dias. Entende? Então, os vereadores, o MDB ali que tinha o Joãozinho Ribeiro, né? Agora o MDB não tem mais, como você falou, não tem mais nenhum. O PSD, né, com os seus 3 vereadores, e por aí vai. Essas mudanças acontecem conforme eu falei, baseado e tudo amparado pela lei da janela partidária e, claro, obviamente, pelos interesses de cada um desses vereadores, desses parlamentares. Isso não acontece só em Pinhais, acontece em Piraquara, Curitiba, São Paulo, Rio, no Brasil inteiro, conforme os interesses eleitorais de cada parlamentar, ele pula daqui e pula para lá. Eu volto a dizer que o ideal seria que essa janela partidária fosse realmente, voltasse a ser aí no mínimo um ano antes. Aí sim você pode ter uma fidelidade partidária, porque 6 meses é pouco. 6 meses é pouco, assim, prazo muito rapidinho, todo mundo se acerta, faz assim. Agora, um ano antes, o cara já vai ter que ter um posicionamento bem mais responsável. Não estou dizendo que sejam irresponsáveis esses que pulam ou que migram de partido, mas um ano dentro de um partido, ele vai ter que lutar pelo aquele partido e ele vai ter que ser, esses parlamentares, vereador ou vereadora, eles vão ter que se inteirar desses partidos. E é bom que os partidos políticos, seria muito bom se os partidos políticos que aparecem, que estão aí, tivessem, pegassem ou tomassem como atitude, como conduta, fazer reuniões trimestrais, que fosse, ou bimestrais, ou mensais, e desse também curso de formação política para seus componentes. Porque tem candidatos porque não sabem nem o que está fazendo. Eles pedir para eles sobre qual é a ideologia do partido, o que ele segue, qual é a sua principal bandeira. Certamente você vai encontrar candidatos que não sabem nem qual que é a bandeira do partido. Então, a educação política, a formação política, os partidos deveriam ser obrigados a fazer isso. Falo sim, obrigados a fazer isso. Porque não dá, mas é democracia, dá curso de formação política se quer, se não quer, não. Partido político é um dos, como eu falei, partidos políticos são um dos pilares da democracia. Portanto, ele tem que ter gente capacitada, né? Quanto mais mais capacitados forem seus componentes, melhor a atuação desses partidos para as comunidades. Vamos para mais um ponto da... Opa, vou passar mais aqui. Também acho que nós fizemos um levantamento daqueles que não possuem representantes na Câmara de Pinhais e disputam a eleição. Então, nós temos o Novo, o PMB, Partido da Mulher Brasileira, o PSDB, PT, PV, PCdoB, MDB, Progressistas e PL. Nesse ponto aqui, Chicão, o que eu, fazendo esse levantamento, consultando um pouco da história, há fatos curiosos, digamos, você vê que partidos que estiveram
à frente do município, por exemplo, o PSDB em 2000, que elegeu o prefeito Cassiano, não tem um representante hoje na Câmara. O PT, por exemplo, teve a Ivone, o Gilberto, o Luizão, que foram presidentes da Câmara de Pinhais, não tem também um representante. Progressistas, com Demétrio, Lima, Pacheco. A história apresenta esses fatos curiosos, os partidos não terem representantes. Eu acho que internamente deve ser uma situação um pouco frustrante para os partidos, porque não ter pelo menos uma cadeira. Com exceção do Novo e do PMB, o Partido da Mulher Brasileira, olha, e o PV, né, e o PCdoB também, o PL teve no tempo do PR, né? PR, se eu não me engano, teve, salvo engano meu. Então, mas veja só, o PSDB, ele derreteu no Brasil inteiro. O PSDB derreteu no Brasil inteiro, depois daquela tragédia que foi a reação do Aécio Neves quando perdeu a eleição para Dilma por 3 milhões e alguma coisa de votos, uma coisa assim. O que ele fez? Aí começou tudo aquilo, veio a cassação dela, o impeachment. Aí o governador Dória, pega o PSDB, escanteia todas aquelas figuras antigas, Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, José Serra e outros tantos. E o cara escanteou e ele acabou de arrebentar. Ele terminou o serviço que o Aécio começou. Né? Então, o PSDB, e isso reflete nos municípios também. Né? Aí veio o PT. O PT chegou a ter, eu acho que 4 vereadores, uma coisa assim, 3. Só te acrescentando, Jones, tem razão. Em 2012, o PT fez 4 vereadores. Oi? Em 2012, o PT elegeu, em 2012, na reeleição do Luizão, o PT elegeu 4 vereadores. Então, 4 vereadores. E, de repente, aí já em 2016 não elegeu ninguém, né? Não, elegeu 2. Em 20 que não teve nenhum representante. Sim, em 20, perdão. Estou um pouco confuso aqui. 2020 não elegeu mais ninguém. Não elegeu ninguém. Então, um partido importante que foi para o município, como foi o PSDB também no tempo do Cassiano. Foi um partido importante dentro do município. Um partido com representação grande, federal, estadual, enfim, e representações municipais, enfim. Mesma coisa o PT. O PT teve um prefeito por 8 anos do PT, vários vereadores, mas depois do mensalão e aquelas coisas, Lava Jato, o PT eleitoralmente, eu estou dizendo assim, como que eu poderia dizer, de representatividade na Câmara de Pinhais, o PT derreteu também. Ou seja, o PT não conseguiu mais. E tinha bons parlamentares, como tinha o PSDB também. Tinha bons parlamentares que lutavam, que sabiam, que estavam procurando fazer o seu serviço, mas, de repente, essa esfriada. E a saída do ex-prefeito Luizão, quando foi para o PRB, que depois virou Republicanos, partido do Bispo Macedo, aí o PT enfraqueceu mais ainda. Ficou assim, meio... Porque o PT não criou lideranças, o PSDB também não criou lideranças, o MDB também não criou lideranças. Entende? Por que não criaram essas lideranças, não foram criadas? Será que os nomes maiores de peso impediam que alguém crescesse, ascendesse dentro do partido? Pode ser que tenha sido isso. Então, é uma situação agora o PT, o PSDB, eles estão tentando reviver na política. Eu acredito até, e sem torcer para nenhum lado, que o PT tem uma militância mais aguerrida, tem uma história maior recente dentro do município, né? Tem uma história grande dentro do município. O PSDB já teve, o PT teve até recentemente, o PSDB faz algum tempo que não tem. O Partido Verde não tem representantes, tá junto aí
na coligação com o PT, PV e PCdoB, né? Vai tentar também fazer um vereador, tudo isso é importante. E o MDB também, há algum tempo, já que tinha o Joãozinho, né? Que o vereador Joãozinho, o radialista Joãozinho, que saiu e foi para o União Brasil, né? Então, o MDB também teve história no município, teve uma história bonita no município. Verificando essas informações, que é apurando... Só o que é estranho, sabe o que é? Que o PTB, né? Não tem mais nada ali também, não, para os representantes do... É que o PTB não está disputando essa eleição aqui no município. Não, sim, exatamente, não está nessa eleição. Mas foi o partido do João Costa, o primeiro prefeito. Isso, exatamente. Foi o partido do Cassiano, do Luiz Cassiano também. Se você lembrar do MDB, nós tivemos o Zezinho, que foi presidente de Câmara, que foi vereador por 5 mandatos. A Marli Paulino foi do MDB um período também. Isso. O João de Souza, a vereadora Márcia, Zé Francisco, entre outros nomes. Mas é um partido que tem história. Tem história dentro. Agora, o Progressistas teve o Demétrio Pacheco, parece que foi vereador do... Pacheco e o Lima. E o Lima também, né? O Lima, uma época, teve também no... Ele foi candidato pelo MDB, mas se elegeu pelo Progressistas, né? Alguma coisa, mas teve 3 vereadores já na história aí, né? O Pacheco, o Demétrio e o Lima. E o PL não teve vereadores, não teve, mas teve uma história como PR aí dentro do município. Então, pode ser que consigam agora colocar representantes na Câmara de Pinhais. É bastante comum, como você avalia essa questão, digamos, na eleição municipal, você vê, digamos, determinado partido está com 2 vereadores, depois na próxima já nem disputa mais, perde os que estão eleitos. Por exemplo, vamos ver o Podemos, tinha 2 vereadores, teve um candidato a prefeito no passado, o Marcos Sesquim, elegeu o Renan e o Fernando Santos, nessa nem chapa de vereadores se apresenta. Não é uma situação muito brusca, assim, estou usando o Podemos, mas ao longo da história você acompanha que em uma eleição o partido vai bem, depois na outra já está desestruturado. É aquilo que eu digo, os partidos hoje, eles servem para isso, entende? Eles servem para negociar situações, não estou falando negociar situação financeira. Então, se serve para negociar, não, aqui não está legal, vamos para lá, vamos para cá, vamos sair aqui, nós não vamos ter muita chance aqui nesse partido, vamos para outro. Os interesses eleitorais. E os partidos, aí que eu digo, o eleitor, ele fica à mercê dessa confusão. O cara um dia está num determinado partido, numa outra eleição está na outra, de repente um partido que era forte e tal, ou que tinha certa representatividade, de repente não tem, porque não elegeu ninguém, mas fulano e fulano, sei lá, tantos parlamentares foram para outro partido, saíram dali, simplesmente abandonam o partido, vão para outro. Entende? É uma situação, por isso que eu volto a insistir, a fidelidade partidária tinha que existir e tinha que existir a verticalização, radicalmente a verticalização da união de Brasília até os municípios, né? E a janela partidária ela ser pelo período mínimo de 1 ano. E PT, saudações. Dando sequência, Chicão, vamos para a próxima. Como é que ficou a nova composição das siglas após a janela partidária em Pinhais? Então, republicanos hoje detêm a maior bancada, com 5 cadeiras. Os vereadores hoje são Aparecido Sanches, Fernando Santos, Filho Marcinho, que é o presidente da Câmara Municipal de Pinhais, e o Tchelo. Já o PSD tem 3 vereadores, André de Paula, Paulão e Pioco. O Solidariedade, 2 vereadores, Arnaldo Vizinho Solidário e Jane Carteira. Já o PDT conta com 2 cadeiras, Fabrício Souza e Tomé. Cidadania, 2 vereadores, Bing e Polaco do Pérola. Podemos, 1 vereador, Renan Sesquim. PSB, 1 vereador, Carlinhos de Elisa. E União Brasil, com 1 vereador, o Joãozinho Ribeiro. Uhum. Pois é, você vê, me parece aqui que
O único partido que continua na mesma toada é o Cidadania, o 23. Binga e Polaco do Pérola. Estão sempre ali, né? Não tem pula-pula, ao menos, né? Pelo que a gente não tem o pula-pula, não tem migração de vereadores do Cidadania. Também. Pois é, o Solidariedade, sim, mas eu digo, é recente, porque o Solidariedade incorporou o PROS. O Solidariedade não tinha nenhum vereador, né? Exatamente. Ele incorporou o PROS, entende? Então, por isso que ele tem 2 vereadores, né? O PSD com André de Paula, Paulão e Pioco também, né? Opa, mudou aqui, deixa eu ver aqui que... Aí, ó, André de Paulo, o Paulão e o Pioco. Estavam em outros partidos, vieram para cá, não é isso? E o Solidariedade nós falamos, do Arnaldo do Vizinho Solidário e a Jane Carteira. E o PDT não tinha nenhum, né? E hoje o Fabrício de Souza, que veio do Podemos, se eu não me engano. De onde que veio o Fabrício de Souza? É PSC. PSC? A PSC. Ele e o Tchelo. Tá. E o Tomé, que estava no PSB. PSB. Então, o Cidadania eu já falei, o Podemos só tem agora o Renan Sesquim, que o André de Paulo estava no Podemos? André de Paula, na verdade tem um erro, André de Paula. Então, ele estava no Republicanos. Então, foi para lá. E o Renan Sesquim, que não vai sair candidato. Aliás, no Republicanos, o Marcinho não vai sair candidato, porque é vice-prefeito. E o Renan Sesquim, que transferiu o seu domicílio eleitoral para disputar uma vereança em Curitiba, né? E o Carlinhos do Elisa lá continua no PSB, né? Ele saiu do PT e veio para o PSB, né? E batemos, né? E União Brasil, que tem agora lá o Joãozinho, que migrou, que pulou lá do MDB pro 44 União Brasil. Vamos para a próxima, Chicão? A próxima tela aqui? Vamos. Agora, como é que está a questão dos partidos que estão na base e os que estão na oposição? Na base são 6 partidos, PDT, PSB, PSD, Solidariedade, Republicanos e Cidadania, com 15 cadeiras. Já na oposição tem 2 partidos, União Brasil e o Podemos, com 2 vereadores. O que eu observei aqui, Chicão, é da questão da oposição. A oposição em 2020, haviam 2 partidos, mas 3 representantes. Com a janela partidária, caiu o número de vereadores. Eram 3, agora são 2. Sem dúvida. Veja só, aquilo que eu acabei de falar, a descaracterização dos partidos políticos. Veja só, PDT 12 e o PSB 40. Em Curitiba, o PSB e o PDT estão juntos com apoio do PT. Até o Luciano Dutti fala, eu sou o candidato do Lula, ele falava, não sei se continua falando ainda, sou o candidato do Lula. Né? E aí, em Pinhais, estão junto com o PSD da prefeita Rosa Maria, que tem o Ratinho como comandante do partido, totalmente diferente, porque lá em Curitiba são adversários. Como é que o eleitor se posiciona nisso, cara? Por isso que eu falo, é importante, volto a repetir, de uma importância muito grande a formação política, a educação política, a formação política nos partidos, né? E também que os partidos, volto a repetir, tem que ser repetitivo, que tem a verticalização de Brasília até os municípios. Como é que pode? Como é que o eleitor, né, vai votar aqui, aí em Pinhais, tudo bem, é diferente. Aqui em Piraquara é a mesma coisa, tá a mesma coisa também. Todo mundo junto com o PSD. Eu não estou dizendo que, criticando como é que é? Dizendo que isso não possa acontecer na atual regra, na atual situação. Mas é uma situação que descaracteriza os partidos. Se lá em Curitiba estão ligados
ao PSD, enfim, que está lá com o PL, o PSD em Curitiba está com o PL na vice, que é o Paulo Martins, o PL, o Eduardo Pimentel é o candidato a prefeito, é o atual vice-prefeito, né, do Greco, mas é candidato a prefeito, e está coligado lá na majoritária com quem? Com o PL. Você veja só como é que é, né? O Solidariedade está aqui, está sozinho lá em Curitiba, não conseguiu fazer nenhuma coligação, né? Não conseguiu nada, saiu com chapa pura em Curitiba. Então, vamos ver para que lado ele vai pender lá em Curitiba. Estamos falando de Pinhais. Lá em Curitiba, depois, se der segundo turno, se der, né? Os republicanos aqui tá junto lá com o PSD, né? Lá em Curitiba, né? E aqui ele está, em Pinhais, claro, está aí no apoio da Rosa Maria, Cidadania. Aí União Brasil, Podemos, né, os únicos que fazem oposição, partidos de oposição, em Pinhais, oposição à prefeita Rosa Maria. Entende? Então, tem o União Brasil. Você tem a lista aí, isso aí nós vamos falar numa outra live, né, sobre os vereadores. Mas é isso aí. Não, até essas coligações que você fala que em algumas cidades, você deu o exemplo de Curitiba, mas recentemente o Estado de São Paulo divulgou uma matéria que, se não me engano, mais de 80 cidades do Brasil, PT e PL estão dando apoio. Para você ver como é inusitado. Na nacional, essa disputa. São coisas da política, eu dizia que são vícios da política. Os vícios da política, enquanto as regras não sair uma nova reforma, uma reforma decente, não essas reformas aí só para ajeitar as coisas lá para Brasília, que daí reflete nos municípios, né? Só para dar uma ajeitadinha, para passar um paninho. Essa reforma que saiu aí, essa mini-reforma, ela carece de um olhar bem mais profundo para que os partidos políticos realmente façam e atuem conforme aquilo que eles devem servir, que eles devem fazer aí, enfim, para que as coisas andem melhor no país, porque fazer acertos aí vou para lá, vou para cá, os partidos, os parlamentares ficam com medo de fazer oposição para o executivo, não, lá para frente eu posso estar junto. É uma situação bastante, como é que eu podia, chata ou assim, viciada, digamos assim, uma situação bastante viciada. É isso aí. Vamos para a próxima, Chicão, próxima. Já sobre a composição partidária das coligações, a Luana do Progressista está na pura, assim como o Marco Aurélio do MDB. Já a professora Nancy detém o apoio de 3 partidos, PT, PV e PCdoB. E o Marinho já tem 3 partidos, PMB, União Brasil e o seu partido PL, e a professora Rosa Maria, que vai para a reeleição, ela que é do PSD. Tem o apoio do Republicanos, que indicou o vice, o Marcinho, além de Solidariedade, Cidadania, Novo, PDT, PSD, PSDB e PSB, Chico. Pois é, eu vou voltar para a tela, licença. Veja só, candidatura puro sangue, olha, é uma dificuldade, né? Como está aí o Marco Aurélio, ele tem puro sangue também, a chapa é puro sangue. O vice dele é do MDB, né? O vice dele é do MDB. E da Luana também. Aí é do mesmo partido, né? A Nancy, a professora Nancy aí está com os 3 partidos, que é a federação, essa aí vem lá de Brasília e vem até aqui, onde o PT não conseguiu lançar candidato pela federação, né? Ele pôde fazer coligações com outros partidos e apoiando outros nomes, que não o dele, como é o exemplo
de Curitiba, né? E olha, o Marinho Guimarães está com seus 3 partidos, né? Também é bastante atuante aí no município, como já falamos ontem, e a Rosa Maria, que ela leva uma certa vantagem em cima dos demais concorrentes, mas isso não quer dizer que está garantida a sua eleição, etc. e tudo. Mas, por 8 partidos, mais a máquina pública na mão, é muito difícil que perca, porque ela tem o que mostrar. Não é impossível que perca, não é impossível de ela não ter sucesso na eleição. Não é impossível, entende? Mas, como eu falei, com a máquina pública na mão, tem bastante colaboradores, né? Você quase não vê outros candidatos, né, com um número grande de propagandas, etc., e tudo, mesmo pelo pouco tempo que tem nas redes, aí, enfim, em Curitiba, né? E aqui aí em Pinhais, evidentemente que aparece muito mais o nome de quem tem mais condições de ter colaboradores perto, fãs, etc. e tal. Então, é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer dia 6. Estou curioso. Aqui em Piraquara também. Então, acho que nós chegamos ao final da nossa live sobre a composição partidária, trazendo os dados, números, estatísticas, relembrando um pouco da história do município. E nos encontramos na semana que vem. Legal, legal. Um grande abraço para você, abraço a vocês aí que nos acompanharam ou que vão nos acompanhar depois. Quem gosta de política, segue, assiste, né? Quem não gosta, passa direto. Isso é normal, é assim mesmo, é isso que acontece, né? E a gente faz o nosso trabalho, nós fazemos o nosso trabalho, que o nosso trabalho não é monetizado, é porque a gente gosta de fazer isso mesmo, né? E isso, o que dá satisfação é a gente poder fazer uma live e comentar sobre isso, sobre eleições, candidatos, candidaturas, etc. Valeu? Um abraço para você, Fabinho. Um abraço, Chicão, pessoal do Ponto da Política. Até semana que vem com mais um encontro marcado, mais uma live. Então, vamos fazer uma posição aqui agora de modelo para a gente tirar uma foto para depois eu mandar para o meu blog. Valeu, bicho! Até mais, Chicão. Um abraço.